Fala galera, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para falar de mais um tema bastante importante para o dia a dia de todos vocês, principalmente, voltando a dizer, focado nesse pessoal que está agora no quarto e quinto ano, principalmente o pessoal do quinto ano, nono e décimo semestre, que está nesse período pré-internato e que está nessa grande ansiedade que é o internato de medicina para, enfim, chegar no tão sonhado título de médico, né, que a gente espera por tanto tempo. Trazendo essa aula na forma de caso clínico também, tá? Mas eu vou dar uma explicaçãozinha sobre o conteúdo para a gente poder discutir o caso clínico, os casos clínicos que eu vou trazer para vocês no final, tá bom? Vou dividir essa aula em duas partes para a gente deixar mais dinâmico. Primeira parte, a gente vai definir, vai falar de fatores de risco, vai falar de fisiopatologia, de etiologia, de anamnese, exame físico, essa abordagem inicial desse paciente. E depois a gente vai dar uma pausa e eu vou gravar um outro vídeo para vocês, que vai ser disponibilizado no YouTube oficial da faculdade também, da Universidade Central do Paraguai, para que fique mais dinâmico, porque a outra parte vai ser o tratamento em si, a gente vai destrinchar toda essa parte do tratamento, que é uma parte muito importante quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, e ver os casos clínicos, resolver de forma tranquila, sem pressa e tentar ser o mais dinâmico possível. Tá bom? Vamos começar essa primeira parte da nossa aula, nosso caso clínico sobre síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST. Lembrando que essa aula é uma aula acessória, não é uma aula para vocês se guiarem para a faculdade em si. É uma aula voltada para o dia a dia mesmo que vocês vão ter como médicos internos e como médico consequentemente, tá? Nós temos bastantes professores, doutores na Universidade Central do Paraguai, que são responsáveis pela matéria da clínica médica, que é a matéria que vocês veem o segmento da síndrome coronariana aguda, e que com eles vocês vão ter a síndrome coronariana aguda em si de uma forma mais acadêmica, digamos assim. Então, focando mais na parte acadêmica de vocês, no conhecimento acadêmico de vocês e nas provas também avaliativas de vocês. Aqui é mais voltado para o dia a dia, é como se fosse uma revisão do que você já vê em sala de aula e voltado mais para o dia a dia em si, tá bom? Vamos começar. Então, a gente vai falar sobre síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre um caso clínico. A gente vai ver um caso clínico para isso ficar na mente de vocês e a partir disso vocês começarem a se fazerem perguntas também, de acordo com o que a gente for passando sobre essa definição, fisiopatologia e etc. da síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST, tá bom? Vamos lá. O caso clínico, esse primeiro que eu trago para vocês, se trata de um paciente de 60 anos, hipertenso, tabagista, dislipidêmico, sem tratamento adequado. Tem início de dor precordial tipo opressiva, com irradiação para membro superior esquerdo, face lateral do pescoço e mandíbula. Aí tem um errozinho de português, tá? Face lateral, mas é face lateral do pescoço e mandíbula, tá bom? Estava em repouso quando se iniciou a dor. Chegou à emergência com 30 minutos após o início da dor. Então, guarda bem essa história clínica. Ao exame físico, o paciente se apresenta lúcido, orientado, com face de dor, sudorese profusa, afebril, acianótico. Pressão arterial desse paciente está em 170 por 110 milímetros de mercúrio. Frequência cardíaca, 96 batimentos por minuto. Saturação de oxigênio, 94%. Então, esse paciente tem uma PA elevada, frequência cardíaca está dentro dos parâmetros normais, quase ali no limite, né, que é o normal da nossa frequência cardíaca, de 60 a 100 batimentos por minuto. E saturação, a gente pode dizer que a saturação está ok. Tá? O aparato respiratório, o paciente está com muros vesiculares conservados de ápice à base, sem crepitações. Aparato cardiovascular tem bulhas rítmicas, hiperfonéticas, com quarta bulha acessória. Olha a quarta bulha acessória, semiologia isso.
Vamos relembrar a semiologia. Então, quarta bolha acessória é bastante importante, principalmente no caso clínico desse, porque já faz a gente acender um alerta sobre uma possível patologia para esse paciente. Sem sopro, sem presença de atritos, pulso simétrico, com pele sudoreica e pegajosa. Sistema nervoso, Glasgow 15 de 15 e sem alterações. Abdômen, ruídos hidroaéreos presentes, abdômen globuloso e sem alterações também. E agora a gente vai destrinchar um pouco sobre essa síndrome coronariana sem supra de segmento ST, para em si a gente, no final, resolver esse caso clínico e outro que eu trouxe para vocês, tá bom? Então vamos falar da definição da síndrome coronariana sem supra de segmento ST. Quando a gente está falando de uma síndrome coronariana sem supra de segmento ST, uma síndrome coronariana em si, conjunto chamado de síndrome coronariana aguda, a gente refere a uma constelação de sintomas clínicos que são compatíveis com isquemia aguda do miocárdio. E essa isquemia aguda do miocárdio, a gente pode dividir também em duas entidades, essa síndrome coronariana aguda. A gente pode dividir em um infarto infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST e uma síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST. E essa síndrome coronariana sem supra de segmento ST também pode ser subdividida em duas entidades a mais, que é a angina instável e o infarto agudo do miocárdio sem supra de segmento ST. O diagnóstico da síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST pode ser um desafio para o médico emergencista pela variabilidade de sintomas apresentados pelo paciente, que vão desde dor de pequena intensidade, livre de sintomas associados, até choque cardiogênico. Então, a grande dificuldade da gente conseguir diagnosticar uma síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST é porque a gente tem vários diagnósticos diferenciais que podem chocar com o nosso diagnóstico. Então, é bem complicado e a gente tem que estar bem atento, principalmente à história clínica, à anamnese, ao exame físico e aos exames complementares que vocês vão ver que são os grandes preditores para ajudar a gente nesse diagnóstico. Então, não se esqueçam dessa diferenciação, porque ela é muito importante. Síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST se divide em duas entidades principais: angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supra de segmento ST. É muito importante saber essa diferenciação, tá? E aqui eu trouxe um fluxograma para vocês entenderem melhor sobre essas subdivisões. Então, a gente vai ter lá uma síndrome coronariana aguda, que vai se dividir em duas entidades. E quem é o grande divisor de águas para a gente saber essas duas, para a gente conseguir entender essas duas entidades que são divididas na síndrome coronariana aguda? O eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o grande divisor de águas para a gente saber essas subdivisões da síndrome coronariana aguda. Então, a partir de feito o eletrocardiograma, a gente vai saber se a gente está diante de uma síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST ou um infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST, tá bom? Então, o eletrocardiograma, que é esse que eu botei no meio para vocês, em vermelho, é o grande divisor de águas para a gente entender essas duas entidades que são divisões da síndrome coronariana aguda, tá? Essa síndrome coronariana aguda, ela se subdivide em duas entidades também, que a gente conhece como angina instável e o infarto agudo do miocárdio sem supra de segmento ST, tá bom? Então, a síndrome coronariana aguda sem supra de ST, ela se divide em uma angina angina instável, e um IAM sem supra de segmento ST. Então, a partir disso, a gente consegue entender que essa parte esquerda que a gente está vendo aqui, é a parte que a gente vai conseguir destrinchar a partir de agora e entender um pouco mais sobre ela, que é a síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST, com suas duas entidades principais, angina instável e IAM sem supra de segmento ST. Os fatores de risco
são bastante importantes porque os fatores de risco cardiovasculares, fatores de risco cerebrovasculares, andam meio que lado a lado, porque são bem parecidos, tanto os cardiovasculares como os cerebrovasculares, e são importantes para a gente saber do prognóstico do paciente, não em relação a se o paciente vai ter um episódio, mas em si do prognóstico a partir do momento que ele é diagnosticado com uma síndrome coronariana aguda. Então, isso é importante para a gente saber melhor sobre o prognóstico do nosso paciente, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter? Idade. Homem maior que 55 anos, mulher maior que 65 anos. Tabagismo. Tabagismo é um fator de risco que a gente sabe que a gente encontra em várias situações, várias patologias. Tabagismo é um fator de risco muito importante. Dislipidemia, triglicerídeos do paciente maior ou igual a 150 miligramas por decilitro. O colesterol, o LDL colesterol ruim, né, que a gente fala de forma esdrúxula, é o LDL. Então, o LDL maior que 100 miligramas por decilitro. E o HDL, que é o colesterol bom, menor que 40 miligramas por decilitro. Diabetes mellitus, também associado a muitos fatores de risco de várias doenças. E, consequentemente, a hipertensão arterial sistêmica, que é um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, é muito importante ter em conta essas diferenciações. E, claro, que a história familiar de doença cardiovascular é um fator de importância também, porque se a gente tem na família do nosso paciente, tem um familiar, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um pai, a mãe, que já teve uma doença cardiovascular, já teve um infarto agudo do miocárdio, já teve alguma doença cardiovascular em si, é um fator de pior prognóstico, sim, um fator de risco para esse paciente. Etiologia e fisiopatologia, a gente entender sobre as causas e a fisiopatologia em si da síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST. Então, primeiro, o que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender que existem 3 mecanismos de estabilização da placa levando a uma síndrome coronariana aguda. E quais são esses mecanismos? A gente vai ter uma ruptura da placa, a gente vai ter uma erosão da placa e a gente vai ter a exposição ao nódulo calcificado. Quais são os principais que a gente vê em mais de 80% dos pacientes? Ruptura da placa e erosão da placa, tá? E assim, quando a gente fala de um infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST, com supra, que não é a nossa aula de hoje, mas só para exemplificar para vocês. Quando a gente fala do infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST, vai acontecer uma desvitalização transmural no nosso paciente, que vai levar a uma ruptura da placa. Por quê? Esse paciente, essa desvitalização transmural, vai fazer uma oclusão completa na nossa placa arterial do nosso paciente. E, de acordo com isso, o mecanismo de instabilização que vai acontecer nessa placa vai ser uma ruptura total dessa placa, levando a um infarto agudo do miocárdio bem característico, inclusive trombos por todas as áreas, né, que são riscos muito grandes, principalmente para trombos que migram para cérebro e etc. Mas quando a gente fala do IAM sem supra, que é o foco da nossa aula aqui, a desvitalização que vai acontecer vai ser não transmural. Então, se o com supra é transmural, no sem supra é não transmural. E essa coronária desse paciente vai estar subocluída. Ela não vai estar ocluída totalmente, como ocorre no IAM com supra, que vai ter uma oclusão total. Ela vai estar subocluída. E essa suboclusão faz com que esse paciente tenha sintomas e manifestações menos agudas que um com supra. Por quê? Se ela tem uma suboclusão, ainda vai passar um fluxo sanguíneo, mesmo que pequeno, ainda vai passar para frente e, consequentemente, o sangue é rico em oxigênio. Então, vai estar nutrindo as adjacências, tá? Então, por isso que é importante entender isso. Se a gente tem um com supra, é oclusão total, tá? Transmural. Então, é muito mais agudo, muito mais intenso
sintomatologia e, inclusive, o prognóstico desse paciente é mais complicado. Quando a gente tem um sem supra, um IAM sem supra, é suboclusão. Então, ainda tem como dar um aporte de oxigênio a esse tecido. Então, é grave, é agudo, só que menos que o com supra, certo? No caso da angina instável, existe um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda vai ocasionar sintomas, tá? Mas esses sintomas não são suficientes para causar necrose dos cardiomiocitos. Então, esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda, o paciente vai ter sintomas de síndrome coronariana aguda, mas esses sintomas não vão causar uma necrose dos cardiomiocitos. Ou seja, se eu peço as enzimas cardíacas, os marcadores de necrose miocárdica, vão vir negativo, porque não tem necrose dos cardiomiocitos. O paciente vai ter um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio apenas, tá? Não vai ter uma oclusão nem suboclusão, certo? E aqui a gente tem que saber diferenciar uma placa estável de uma placa instável. Então, o que é que vai acontecer? A placa estável, ela tem uma capa grossa, ela tem um pequeno core lipídico, principalmente. Então, placa estável, capa grossa, pequeno core lipídico e poucos macrófagos, mais células musculares lisas. Placa estável, então, capa grossa, pequeno core lipídico, poucos macrófagos e mais quantidade de células musculares lisa. Já na placa instável, que é a nossa placa aqui que a gente está falando, na síndrome coronariana aguda, sem supra de segmento ST, a gente vai ter uma capa fina com grande core lipídico, grande agregação plaquetária vai estar acontecendo e uma maior quantidade de macrófagos. E, consequentemente, ao contrário da placa estável, a placa instável vai ter menor quantidade de células lisa, vai ter uma maior quantidade de core lipídico, uma menor quantidade de células musculares lisa. Outra grande diferenciação que é bom entender é da síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST e do IAM com supra de segmento ST, a gente entender essa oclusão que acontece. Na síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST, a oclusão, como eu já tinha falado para vocês, é do tipo parcial, é rica em trombo branco. Mas o que quer dizer essa oclusão do tipo parcial? É porque vai ocorrer uma disfunção endotelial nessa placa. E essa disfunção endotelial vai gerar uma infiltração de células LDL. Então, ocorre uma disfunção endotelial, ocorre uma infiltração de células LDL e vai gerar uma cascata grande inflamatória, tá? Uma cascata grande inflamatória. Essa cascata grande inflamatória vai ser uma agregação plaquetária, vai ter uma agregação plaquetária intensa. Então, é uma oclusão do tipo parcial, um trombo branco, tá? Que é uma oclusão parcial, então a gente tem ainda um aporte sanguíneo e de oxigênio que consegue passar adiante e não desestabilizar tão rapidamente essa placa e esse tecido. Já no IAM com supra de segmento ST, a oclusão é total. Nesse esquema aí dá para a gente entender bem. No IAM com supra, a oclusão é total. O trombo é do tipo vermelho. É um trombo que impede totalmente, ele fecha totalmente a nossa placa. Então, vai ter uma oclusão total da placa e assim vai impedir que o sangue, que ele é rico em oxigênio, tem bastante oxigênio na hemoglobina, passe adiante e assim, de forma mais aguda, cause morte celular, morte dos cardiomiocitos que estão adiante, certo? Então, aí, nessa imagem que eu trouxe para vocês, a gente tem do lado esquerdo uma placa instável de uma síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST, que a gente vai ter uma disfunção endotelial ali, a gente vai ter uma infiltração de células LDL, causando essa agregação plaquetária, tá? Essa cascata de inflamação. E a oclusão do tipo parcial, a gente vê ali no final, uma oclusão não transmural, que é do tipo parcial, que ainda não fecha totalmente a luz desse vaso. Já do lado direito, a gente vai ter
um IAM com supersegmento ST, porque a gente vê uma oclusão total por trombo vermelho. Mas essas características vão ser mais fácil da gente entender quando a gente estiver diante de um cateterismo, né? Quando a gente mandar esse paciente com cateterismo, a gente fazer uma intervenção percutânea nesse paciente, aí a gente vai saber exatamente qual tipo de trombo, qual tipo de aporte que está acontecendo, tá bom? Aqui a gente tem um desenho para que vocês entendam de uma forma mais dinâmica sobre a fisiopatologia da coronária em si. A gente vai ter uma coronária normal e a trombose parcial e a trombose completa. Na trombose parcial, que é essa que vocês estão vendo aí em cima, que é a que a gente fala da síndrome coronariana aguda sem suprassegmento ST, a gente vai ter essas duas entidades que a gente falou lá no início, quando a gente estava definindo tudo isso, que é a angina instável e o IAM sem supra de segmento ST. E aparece uma coisa nova aí para vocês, que é a troponina, que é um marcador de necrose miocárdica, conhecido também como enzimas cardíacas, que a gente vai ter CKMB, a gente vai ter mioglobina e a gente vai ter a troponina, que a gente tem a troponina I, troponina C, troponina T, tá? Que a gente vai explicar mais adiante. Mas aí é para vocês entenderem que se a gente tem uma trombose parcial, isso eu estou tentando falar para vocês para que vocês consigam diferenciar essa síndrome coronariana aguda sem supersegmento ST, a gente diferenciar essas duas entidades, quando que é angina estável e quando que é um IAM sem supersegmento ST. Então agora fica fácil. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro grande divisor de águas era o eletrocardiograma? Ótimo. Primeiro grande divisor de águas é o eletrocardiograma, para a gente saber se é com supra ou se é sem supra. Aí agora a gente vai ter o segundo grande divisor de águas, nessa, né, quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, que vai ser os marcadores de necrose miocárdica, que vai ser a troponina, CKMB, mioglobina, tá bom? Então aí no caso, se a gente tem um marcador de necrose miocárdica negativo, no caso a troponina aí, exemplificado, a gente vai estar diante de uma angina estável. Então, a gente vai ter todos os sinais e sintomas de uma síndrome coronariana aguda, a gente vai ter o eletrocardiograma com ou sem alteração e troponina, que é o marcador de necrose miocárdica, negativa, diante de uma angina estável. Então, se a gente tem uma troponina positiva, um marcador de necrose miocárdica positivo, a gente está diante do IAM sem suprassegmento ST. Então, dessa forma, a gente diferencia um angina estável de um AM sem supra de ST. Se a troponina dá negativa, ou marcadores de necrose miocárdica dá negativo, estamos diante do angina estável. Se o marcador de necrose miocárdica dá positivo, estamos diante do IAM sem supra de ST, tá? Aqui embaixo a gente tem uma imagem de uma trombose completa, que aí é o IAM com supra de segmento ST, aquele bem característico, aquele suprazão que a gente vê no eletrocardiograma, que todo mundo gosta de exemplificar sempre. E é um trombo do tipo vermelho, uma oclusão completa, e a gente não vê luz nenhuma desse vaso. Então, a gente tem uma oclusão completa e, consequentemente, morte instantânea dos cardiomiocitos que estão adiante desse vaso, dessa oclusão. Então, é algo bem agudo. E agora, a gente tem que falar, não pode deixar de falar, da angina instável, a gente entender o que é angina estável em si. Eu já falei lá para vocês como diferenciar angina estável de infarto agudo do miocárdio sem supra de segmento ST. Agora a gente tem que entender quais são as sintomatologias mais características, mais importantes. Então a gente vai falar disso agora, tá bom? Na angina estável, ela é caracterizada por um desconforto torácico de início recente, menor que 2 meses, de 2 meses para menos, tá? É caracterizada por um desconforto torácico de início recente, de caráter intermitente, tá? Que pode ser progressivo também, ou seja, se ele vai ser progressivo, vai se tornando cada vez mais prolongado. Então, essa dor progressiva pode ser menor que 20 minutos, só que ela vai se tornando cada vez mais prolongado e ou mais frequente também.
E a grande característica, como eu já tinha falado para vocês, é que não há necrose miocárdica. Então, os marcadores de necrose miocárdica são negativos. Ou seja, CKMB, troponina, mioglobina são negativos, porque é a grande característica que faz diferenciar ela. Ela vai ter toda a sintomatologia de uma síndrome coronariana aguda, só que não há necrose miocárdica. Então, os marcadores de necrose miocárdica são negativos, tá? No IAM, sem supra de segmento ST, que é a outra grande entidade da síndrome coronariana aguda sem supra de ST, a gente vai ter as características bem semelhantes com angina estável. A gente vai ter esse desconforto torácico, essa dor torácica intensa, que o paciente relata, irradiada e etc. E uma dor aguda, sempre lembrar isso, essa dor que a gente fala que é aguda, maior que 30 minutos. Lembra que quando a gente estava falando da angina estável, a gente falava de uma dor que era de 20 minutos para menos? Aqui a gente fala de uma dor que é maior que 30 minutos, tá bom? Então tem em consideração isso. Com necrose miocárdica. Então, outra grande diferença da angina estável. A gente vai ter necrose miocárdica. Os marcadores de necrose miocárdicos vão ser positivos, todos aqueles, troponina, CKMB, mioglobina, são positivos. Então, na angina estável, é uma dor menor que 20 minutos, de caráter progressivo, e os marcadores de necrose miocárdica são negativos. No IAM sem supra DST, a gente vai ter uma dor maior que 30 minutos, com marcadores de necrose miocárdica positivos. E aqui à direita eu botei para vocês um desenho para a gente entender o que é. Pode ter gente que está meio perdido no que é o supra de ST. Ali, mais em cima, a gente tem um eletrocardiograma normal, que tem até esse desenho que é ele dando um sorriso, né? Por ele estar normal, que é a característica que leva tipo uma parábola, com a concavidade voltada para baixo. Já no supra de segmento ST, a gente vai ter uma elevação desse segmento ST no eletrocardiograma. Lembra que o nosso eletrocardiograma era uma onda P, um complexo QRS e um complexo QRS, um segmento ST e uma elevação que é a T, né? Que é desse segmento ST. O final do segmento ST é uma onda T. Então, a gente vai ter PQRST. E no segmento ST, a gente vai ter um supra. Ele vai subir mais que o normal, que é característico de uma isquemia miocárdica, de um processo, uma síndrome coronariana aguda, tá? Esse supra-desnivelamento do segmento ST. Eu trouxe para vocês com um desenho com a cara triste, né? Nessa parábola aí que foi feita, que é a concavidade já voltada para cima. Então, diferenciando de forma rápida, angina instável de AM sem supra de ST. Angina estável, dor menor que 20 minutos, sem necrose, marcadores de necrose, os marcadores de necrose são negativos. Já no IAM sem supra de ST, a dor é maior que 30 minutos, e a gente vai ter marcadores de necrose miocárdica positivos, tá bom? Aqui, novamente, o nosso fluxograma de atendimento desse paciente para a gente entender. Então, síndrome coronariana aguda, primeiro divisor de águas, eletrocardiograma. Tem supra? Então, é um IAM com supra de segmento ST. Não tem supra? Síndrome coronariana sem supra de segmento ST. E agora a gente vai precisar do auxílio do nosso segundo divisor de águas, que é os marcadores de necrose miocárdica. Então, marcadores de necrose miocárdica negativos, angina instável. Marcadores de necrose miocárdica positivos, IAM sem supra de segmento ST. Bem fácil e bem simples dessa forma, tá vendo? E agora a gente vai falar um pouco dessa avaliação inicial do nosso paciente. Aí um memezinho para deixar mais engraçada e dinâmica a nossa aula. Avaliação inicial desse paciente. A avaliação inicial do nosso paciente vai começar com a anamnese e o exame físico, com toda a avaliação de todo o paciente. E um paciente com síndrome coronariana aguda é um paciente grave. A gente tem que estar atento a todos os sinais e sintomas, fazer uma anamnese com história clínica e exame físico completo para a gente conseguir
ter como juntar tudo e a gente chegar ao nosso diagnóstico mais certeiro, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a localização e o tipo dessa dor do paciente. Se é uma dor precordial, retroesternal ou epigástrica, em aperto, queimação, constrição. E saber que pacientes como mulheres, por exemplo, e idosos, eles apresentam o que a gente chama de equivalentes anginosos. O que seriam equivalentes anginosos? A dor mais comum do infarto agudo do miocárdio é uma dor conhecida como dor anginosa, que é uma dor torácica, que é a dor que leva o paciente a mão no peito, segurando forte e apertando o seu peito, que é o que a gente conhece na semiologia como sinal de Levine, que é o paciente levar a mão ao peito forte com dor intensa, que é o mais comum que acontece. Agora, em pacientes como mulheres, idosos, paciente com doença renal crônica e alguns outros tipos de patologia, eles podem chegar para a gente com equivalentes anginosos. Esses equivalentes anginosos, um dos exemplos que eu trouxe para vocês é essa dor epigástrica, essa dor parecendo que é no estômago. Então, é um equivalente anginoso que está relacionado com a síndrome coronariana aguda, só que não é o tipo de dor mais comum que chega para a gente. Então, a gente chama de equivalente anginoso, tá? A dor mais comum no infarto agudo do miocárdio, na síndrome coronariana aguda, é a dor precordial, é a dor anginosa, dor torácica, que leva o paciente ao sinal de Levine, tá bom? Temos que estar atento na anamnese também, exame físico. A irradiação, sintomas associados. Essa irradiação com o direito, ou esquerdo, ou ambos, mandíbula, pescoço, andar superior do abdômen ou interescapular. Geralmente, essa dor, dessa irradiação e sintomas associados, é uma dor que irradia. Essa irradiação vai ser geralmente para o ombro esquerdo e braço esquerdo, mandíbula. Pode ser também para a parte posterior da, é, das nossas costas, né? Essa região interescapular mais posterior também. E fatores desencadeantes que essas mais idosas, né? Ou frio intenso, e se melhora com repouso e nitratos. Esse esforço físico e essa dor aumentar ou diminuir está muito relacionado à angina instável. Então, a gente tem que ter em mente isso. Pacientes que têm dor, dor de caráter que ela aumenta essa dor se faz mais esforço físico, se faz menos esforço físico, se está deitado, se está encostado, acostado, porque de acordo com o esforço físico, se essa dor melhora ou piora, está muito relacionado à angina instável. Então tem que ficar atento. Na angina instável, a gente pode apresentar, o paciente pode vir também com dispneia, né, com falta de ar. Então tem que ficar atento a todos esses sintomas na anamnese, no exame físico do nosso paciente. O diagnóstico diferencial da dor torácica na emergência é um preditor muito importante e a gente tem que dar muita atenção a isso, porque o principal objetivo que a gente vai ter na sala de emergência é afastar as condições clínicas potencialmente fatais, justamente porque a gente está se tratando de um evento agudo, é uma síndrome coronariana agudo, é um evento cardiovascular agudo. Se é agudo, é grave. Esse paciente é paciente de sala de emergência. Esse paciente tem que ter monitorização e atenção redobrada. Então, a gente tem que afastar todas as condições clínicas potencialmente fatais. E são 5 os principais diagnósticos de dor torácica ameaçadores da vida. Lembra que eu tinha falado lá para vocês que a dificuldade do médico emergencista no diagnóstico de uma síndrome coronariana é por conta de que a dor torácica ela tem muitos diagnósticos diferenciais. E a gente tem que saber fisiopatologicamente, a gente tem que saber semiologicamente excluir tudo isso, e com a ajuda, claro, da nossa anamnese, exame físico e exames complementares, para a gente conseguir ter um diagnóstico preciso.
Então, são 5 os principais diagnósticos de dor torácica ameaçadoras à vida. A gente vai ter síndrome coronariana aguda, que é o que a gente está vendo agora, embolia pulmonar, dissecção de aorta, pneumotórax hipertensivo e ruptura de esôfago. Ruptura espontânea de esôfago, né? Que é raro, mas pode acontecer. Vai que você é um médico felizado em pegar esse 1 em 1 milhão. Então, tem que saber esses principais diagnósticos diferenciais para saber guiar o seu atendimento, fazer sua anamnese, seu exame físico, pedir seus exames complementares, para você poder ter noção, uma boa noção da semiologia, da fisiopatologia, para você poder guiar o seu diagnóstico e você não comer bola, né, como a gente fala, e acabar diagnosticando uma coisa, sendo que era outra, e tratar de forma incorreta que o seu paciente vinha a óbito, porque é um evento agudo, é um paciente de sala de emergência, é um paciente grave. Agora a gente falando dos nossos, nessa avaliação inicial, dos nossos exames complementares. Olha ele aí, o nosso primeiro grande divisor de águas, o eletrocardiograma. Então, o que é que a gente tem que saber exatamente do eletrocardiograma? Ele é o grande divisor de águas na síndrome coronariana aguda. Então, por isso, ele deve ser realizado e interpretado em até 10 minutos. O paciente chegou com essa sintomatologia, tem que ser feito o eletrocardiograma, realizado e interpretado pelo médico de plantão em até 10 minutos da chegada do paciente, tá? Pode ser normal em cerca de 1 a 6% dos casos de síndrome coronariana sem supersegmento ST. Então, esse eletrocardiograma pode vir sem alteração nenhuma. Então, o que é que vai te salvar? Marcadores de necrose miocárdica. E a gente seriar esse exame. O paciente chegou com toda a sintomatologia, eletrocardiograma está normal, não quer dizer que ele vai de alta. Esse paciente você vai pedir as enzimas cardíacas, os marcadores de necrose miocárdica, mesmo vindo normal, o paciente está com sintomatologia e vindo normal esses marcadores de necrose miocárdica, eles podem vir normal no início. Nas primeiras horas, primeiras 4 horas, ele pode vir normal. Você vai deixar esse paciente em observação e você vai repetir esse eletrocardiograma, você vai repetir esses marcadores de necrose miocárdica em 6 horas. Esse paciente vai ficar em observação por 6 horas. Se em 6 horas vier normal, tanto o marcador de necrose miocárdica como o eletrocardiograma, aí sim você vai, o tratamento que você já vinha fazendo, né? O tratamento de forma, o tratamento para a sintomatologia que o paciente tinha, você vai manter o tratamento e você vai poder liberar esse paciente. Agora, tem que ficar em observação em até 6 horas para fazer esse eletrocardiograma e repetir esses marcadores de necrose miocárdica de forma seriada. Porque nas primeiras 4 horas, os marcadores podem vir normal, o eletrocardiograma pode estar normal. Então, em 6 horas, a gente pode dizer assim, entre aspas, com certeza, que os marcadores de necrose vão estar alterados se a gente estiver diante de uma síndrome coronariana aguda, tá bom? Por isso que a gente fala aí, realizar de forma seriada. Não é porque a chegada do paciente deu negativo que você vai mandar ele embora. Você vai deixar em observação e repetir em 6 horas, tá bom? As anormalidades que a gente pode ver no eletrocardiograma, elas podem ser flutuantes. Vai ser um eletrocardiograma de um paciente com síndrome coronariana aguda sem supersegmento ST, a gente não vai ver geralmente o supradesnivelamento de segmento ST. O que é que a gente pode ver se vier alguma alteração? Porque pode vir normal também. A gente vai ver uma T simétrica, uma onda T, né, simétrica e apiculada, uma inversão de onda T e um infradesnivelamento de segmento ST. Então, ao invés de ser supradesnivelamento de segmento ST, vai ser um infradesnivelamento do segmento ST. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês tentarem associar, que pode vir em muitos casos dessa forma aqui, ó lá. 1 a 6% dos pacientes apresentam um eletrocardiograma normal. Onda P, Q, R, S e T. Então, o eletrocardiograma pode vir normal, mas se vir alterado, a gente falando de síndrome coronariana sem supra
de segmento ST, pode vir dessa forma aqui. Pode vir com ST retificado, onda T simétrica e apiculada. Então, o que seria? Seria um alongamento do segmento ST. Aqui é o segmento S e aqui o começo da onda T. Então, a gente vai ter um alongamento desse segmento ST com onda T simétrica e apiculada. Então, tem que investigar. E onda T apiculada, a gente tem que estar atento também a transtornos eletrolíticos, né? Principalmente de potássio. Hipercalemia, o potássio alto pode trazer uma P apiculada e potássio alto demais ou potássio baixo demais está relacionado a síndrome, a eventos cardiovasculares. Então, tem que estar bastante atento com isso. A gente pode ter uma onda T invertida também. Aqui a gente tem todo o nosso complexo, um complexo isoelétrico, tá? Então, a gente vai ter uma inversão da onda T. A gente pode ter um infra de ST, mais onda T apiculada. Aqui, a gente tem o nosso complexo, que ele tem que ser simétrico, tá? Ele tem que ser simétrico. E o que acontece? Um desvio um pouco para baixo na nossa onda S. Então, a ST vai estar um pouco desviado para baixo. Então, tem um infra de forma um pouco moderada. Não vai ser tão intenso esse infra nesse caso. E uma onda T apiculada, tá? Um infra de ST proeminente, esse caso aqui já é esdrúxulo, não tem como não ver. Esse aqui você pode até comer bola, mas esse aqui não tem como ver. É um infra de ST de forma proeminente. Olha para isso. Infra de ST de forma proeminente. E o último aqui do lado direito, uma onda T com amplitude maior que 3 milímetros. Então, vai ser uma inversão dessa onda T de forma muito grande, muito apiculada, no sentido oposto, sentido para baixo, né? Uma inversão de maior que 3 milímetros no nosso eletrocardiograma. Os biomarcadores, que é outros exames complementares, que são bem importantes nessa divisão de águas, como a gente tinha falado. Primeiro, grande divisor de águas, eletrocardiograma. Segundo, divisor de águas, biomarcadores, ou marcadores de necrose miocárdica, ou como muitos gostam de chamar, enzimas cardíacas, tá? Quando a gente fala desses biomarcadores, esses marcadores de necrose miocárdica, a gente tem que entender que a troponina ultrassensível é o padrão ouro para o diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda, sem supra de ST ou com supra de ST. É a troponina ultrassensível, só que ela não é muito disponível. A gente não encontra em muitos lugares ela, que é a troponina US, né, ultrassensível, que é o padrão ouro. A gente encontra geralmente a troponina, e a gente tem a troponina T, a troponina I e a troponina C. Troponina T e I está relacionado diretamente com o músculo cardíaco, tá? Totalmente relacionado com o músculo cardíaco. Já a troponina C não está relacionada com o músculo cardíaco. Então, nunca pedi troponina C para um diagnóstico de síndrome coronariana aguda, tá, gente? Porque a troponina C ela está relacionada ao músculo esquelético. Então, ela não está relacionada diretamente ao músculo cardíaco. Então, músculo cardíaco, troponina T e I, por isso que eu deixei em destaque aí para vocês. Ela tem uma grande sensibilidade, a troponina, e especificidade. Os livros trazem como ela tem um falso positivo grande também. Útil para o diagnóstico de infarto tardio, porque a duração dela é de 5 a 14 dias. E ela geralmente eleva depois das 4 horas de evolução do paciente. Por isso que esse paciente que negativou, na primeira hora, deixa a observação, depois de 6 horas repete. Se for síndrome coronariana aguda, a troponina vai vir positiva, depois de 6 horas, tá? A ultrassensível negativa, a gente repete a dosagem em 1 ou 2 horas. A convencional negativa, uma nova dosagem de 3 a 6 horas, tá? Mas padrão ouro, troponina ultrassensível. Isso até é pergunta de provas, é valida, é prova de residência e na faculdade em si. Troponina ultrassensível, padrão ouro, certo? Então, ficar bastante atento a isso. Mas a troponina, entre troponina, CKMB e mioglobina, a troponina convencional
ela é a que é mais fidedigna ao diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Creatinoquinase isoenzima, conhecida como CKMB. Você vai pedir essa enzima se a gente não tem a troponina ultrassensível disponível. Na maioria das vezes a gente não tem a troponina ultrassensível disponível. Então a gente vai pedir uma troponina, a gente pode pedir a CKMB. Pode pedir a CKMB e a troponina convencional, tá? Sendo que a troponina convencional ela tem um preditor de mais sensibilidade para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. A CKMB nem tanto. A CKMB, ela geralmente se eleva no início da sintomatologia desse paciente e também, e no diagnóstico, ela é útil para o diagnóstico de um reinfarto precoce, aquele paciente que já teve um infarto e depois de pouco tempo, poucos dias, ele reinfartou novamente. Então, ela é bastante útil para o diagnóstico desse paciente. A duração dela é de pouco tempo, 2 dias, 48 horas apenas. E a mioglobina. A mioglobina, eu não quero que vocês esqueçam, não quero que vocês comam bola com isso, porque é muito importante. A atualização nova, antigamente, era bastante pedida, era colocada como um dos biomarcadores mais importantes, só que hoje em dia já está contraindicada a detecção, né, do IAM, do infarto agudo do miocárdio, pedindo a mioglobina, porque ela tem uma alta taxa de falso positivo. Então, já está contraindicado, além dessa alta taxa de falso positivo, ela é um marcador muito inespecífico, porque ela eleva em muitas situações. Se você tiver feito um exercício de muita intensidade, por exemplo, musculação de muita intensidade, corrida e etc., você teve um estiramento muito grande do músculo esquelético, um trabalho muito grande das fibras consequentemente, para acontecer a hipertrofia ou a catabolização acontecer de forma muito intensa, ela vai se elevar. Então, ela não é um marcador preditor de infarto agudo do miocárdio, como fidedigno. Então, hoje em dia, ela está contraindicada para a detecção de infarto agudo do miocárdio, justamente por isso. A alta taxa de falso positivo, por conta que ela se eleva por causa de outras situações, não só por conta do IAM, tá? E ela é tida como o primeiro a ser detectado como marcador mais precoce que a gente tem. Aqui, trouxe para vocês os critérios de internação de um paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST. Então, a gente segue esse score HEART, que é um score que vai avaliar a história do paciente, o eletrocardiograma, a idade, fatores de risco e a troponina inicial desse paciente. E vai medir esse score de 0 a 10 para a gente saber se esse paciente vai precisar de internação ou se pode dar alta hospitalar. Então, se a gente tem um score de 0 a 3, então uma chance de eventos isquêmicos é muito pequena, 2,5%. Você pode dar alta hospitalar para o paciente e, consequentemente, você encaminhar ele para a via ambulatorial para acompanhamento com um cardiologista, né? Se você tem um score de 4 a 6, a chance de evento já aumenta para 20,3%. O ideal é você internar o paciente para observação clínica dele, tá bom? E se você tem um score de 7 a 10, a chance de evento é 72,7%. Então, a chance muito grande de um evento isquêmico estar acontecendo, você tem que internar esse paciente e mandar esse paciente para cateterismo precoce. Já é um caso de cateterismo precoce em, no máximo, 2 horas, tá? Então, o score HEART é um score designado para a internação do paciente, critérios de internação do paciente. Se vai receber alta hospitalar, ou se vai ficar internado, ou se vai ter direito a um cateterismo precoce. E falando em cateterismo precoce, a gente tem que saber as indicações do cateterismo de urgência. Cateterismo de urgência é aquela estratégia invasiva que você vai usar no paciente em menos de 2 horas. Em menos de 2 horas, o paciente já tem que ir para um cateterismo de urgência, porque a situação dele é grave.
Então, quais são as indicações dessa estratégia invasiva de urgência? Se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, um choque cardiogênico, se o paciente tem dor torácica refratária ao tratamento medicamentoso, então a gente vai ver na parte de tratamento lá, se a gente fez nitrato no paciente, o nitrato ele é utilizado também para a dor do paciente, para melhorar a dor do paciente. A gente fez beta-bloqueador, que é bom para a dor também, melhora a dor do paciente. E não melhorou essa dor. Você fez morfina no paciente com opioide bastante forte, e não melhorou a dor do paciente, essa dor está refratária ao tratamento medicamentoso, tem que enviar para essa estratégia invasiva de urgência, menos de 2 horas, que é o cateterismo de urgência. A intervenção percutânea aguda no paciente. Se o paciente tem história de arritmias malignas ou parada cardiorrespiratória, ele entrou em parada cardiorrespiratória no momento que ele chegou na sala de emergência, então você tem que enviar ele para cateterismo de urgência, o paciente crítico, grave, instável, complicações mecânicas do infarto. Então, se o paciente teve uma complicação no momento da chegada, que você estava conduzindo o tratamento desse paciente ali na sala de emergência, é indicativo de cateterismo de urgência. Insuficiência cardíaca aguda. Então, geralmente você pode diagnosticar com isso se você tem no ambiente do seu trabalho. No Brasil hoje já se usa bastante isso, que é o POCUS, que é o ultrassom à beira do leito, point of care, que utiliza, em um caso desse, a gente pode utilizar esse ultrassom à beira do leito para a gente avaliar se a gente tem alguma alteração de por exemplo, insuficiência cardíaca no paciente aguda naquele momento, que aí a gente vai poder mandar ele para cateterismo de urgência também, que é uma das indicações. Só que a gente sabe que a realidade que a gente tem no Paraguai é outra, a gente não tem disponível um ultrassom nas emergências assim de forma tão fácil. Então, já complica um pouco mais nossa situação, porque tem que fazer um ecocardiograma, pedir a solicitação e etc., vai demorar mais um pouco. Esse paciente, se ele está com insuficiência cardíaca aguda, ele é um paciente instável hemodinamicamente, vai ter que ir para cateterismo de urgência. Alterações decorrentes do segmento ST com elevação intermitente do segmento ST. Então, se esse paciente começou com um eletrocardiograma só com infradecimelamento de segmento ST, com onda T simétrica e apiculada, com prolongamento do segmento ST, sem nenhum supra, e depois esse paciente evolucionou. Ele chegou desse jeito, com infradecimelamento de segmento ST, você começou o tratamento, viu as enzimas cardíacas, biomarcadores positivos, você começou o tratamento do paciente, depois de 6 horas você foi reavaliar esse paciente, pediu um eletrocardiograma de novo para reavaliar esse paciente, e ele estava com alterações de segmento ST, como uma elevação do segmento ST, né? Um supra do segmento ST, que já aí a gente já parte com infarto agudo do miocárdio com supra de segmento ST. Aí é um paciente que tem indicativo de ir para intervenção coronariana aguda e para cateterismo de urgência e para essa estratégia invasiva de forma urgente, em menos de 2 horas, tá? E a gente, nessa aula, o que eu queria mostrar para vocês era isso, a gente entender tudo sobre a síndrome coronariana aguda sem supra de segmento ST, e a gente destrinchar um pouquinho o que é angina estável, o que é o IAM sem supra de segmento ST, para a gente ter um entendimento, porque na próxima aula, que vai estar disponível aqui no YouTube oficial da Universidade Central do Paraguai, a gente vai estar falando do tratamento e dos casos clínicos que a gente vai trazer para a gente discutir de uma forma bem dinâmica sobre angina estável e a síndrome coronariana sem supra de segmento ST, tá? E esse tratamento a gente vai tentar destrinchar, tentar abrir a cabeça de vocês e deixar de uma forma bem prática e dinâmica para vocês não errarem nunca no dia a dia na condução dos pacientes de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.